Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Marketing Baseado em Evidências. Aqui você vai aprender como duplicar os seus resultados financeiros utilizando o neuromarketing. E quem vai te conduzir nessa jornada sou eu, Alexandre Magno, um dos maiores publicadores científicos do tema. E para começar a nossa jornada, vamos começar falando sobre a engenharia de emoções. Então, o que é a engenharia de emoções? Nós vamos entender como elas funcionam e quais são suas bases biológicas, para que a gente possa entender esse sistema e usar ele para que a gente possa ser capaz de analisar as emoções dos nossos prospectos, da nossa audiência, dos nossos consumidores, qualificar essas emoções e utilizar todo esse conhecimento para a gente redesenhar a experiência do nosso cliente. Esse conhecimento não serve para a gente usar com manipulações antiéticas. Porque se você fizer dessa maneira, vai funcionar da primeira vez. E depois isso não vai funcionar mais e vai queimar o seu filme, né? Vai jogar contra você a partir do momento que você utilizar ele de forma errada. Bom, por que ele funciona? Primeiro porque a maioria das estratégias de marketing são muito genéricas. Você não entende exatamente quais emoções está despertando no seu cliente nem o porquê. E se você não entender isso, você vai ficar preso num ciclo onde você vai ter infinitos testes para fazer e possivelmente muitas poucas vezes você vai estar testando realmente o que interessa, que é qual estímulo está despertando essa emoção e como eu posso fazer para entender se esse estímulo é positivo e negativo, e após isso, redesenhar, se preciso, toda a campanha, ajustando, né, os estímulos positivos e negativos, ou como eu gosto de falar, satisfatórios e insatisfatórios. Alguns dos clientes mais difíceis, como por exemplo os políticos, né, que a conversão de um produto é uma coisa, a conversão de um voto, ela depende de coisas muito mais profundas e subjetivas. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, esse tipo de cliente, a gente percebe que a gente precisa entender não só quais as emoções que a gente está projetando, mas também qual é a percepção dos clientes do outro lado, separado por personas. Porque uma determinada persona tem uma percepção daquele projeto, daquela bandeira, uma outra persona tem uma percepção diferente. Então, para a gente alinhar as narrativas, a gente precisa entender não só quais são os projetos e as bandeiras que vão ser utilizadas, mas também qual é a percepção dessa persona para cada um deles. No caso de clientes de produtos e serviços, seriam quais produtos e serviços são mais eficientes para cada tipo de persona e como essas personas vão reagir de forma positiva e negativa a esses estímulos. Por quê? Para que a gente possa estar preparado para uma reação positiva nos aproximar da conversão e uma reação negativa poder ter uma resposta pronta e o mais rápido possível para converter aí essa objeção. Então, vou passar aqui 3 problemas que as pessoas enfrentam quando precisam projetizar emoções. Primeiro problema, elas acreditam que precisam de muitos recursos tecnológicos, de eletroencefalograma, de câmeras de reconhecimento de expressão facial e recursos altamente qualificados. Porém, quando a gente utiliza a etnografia, por exemplo, você não precisa nem de energia elétrica. E esse tipo de ciência, esse tipo de ferramenta foi utilizado pelas ciências durante décadas. Agora ela perde um pouco de força por conta da tecnologia, mas é importante a gente saber que existem técnicas também de análise de comportamento de consumo que não precisa nem de rede elétrica funcionando para a gente aplicar, certo? A segunda objeção que normalmente acontece é sobre a aplicabilidade. Agora que você já sabe quais emoções você está despertando no seu consumidor, como que você vai fazer para projetizar essas emoções, né? Como você vai entender quais são as negativas e positivas e fazer esse redesign em toda a sua jornada. E terceiro é o será que funciona, né? Sobre isso, como eu dei o exemplo das campanhas políticas, né, que para mim é o segmento mais difícil que tem, além dele, pela DNA Hub, empresa de publicidade, né, que eu fundei há 19 anos atrás, nós já atendemos a mais de 40 segmentos, né? Então, o que acontece é que mesmo para a política brasileira, que com a fama que tem, a gente sabe que é difícil da gente convencer as pessoas do outro lado, a gente vem quebrando recordes consecutivos, como por exemplo o ano de 2024,
onde a gente venceu com o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro em todas as urnas, onde a gente venceu também com o Gustavo, prefeito de Araucária, que deu uma virada de 4% contra 81% e hoje é prefeito de Araucária. O próprio Fuad, né, que Deus o tenha, estava em 5º lugar e nós fizemos a virada, ele faleceu como prefeito de Belo Horizonte. E também o Flávio Vale, que é hoje o vereador mais jovem da Câmara do Rio de Janeiro, que é pela primeira vez na história que um subprefeito da Zona Sul larga o cargo e consegue se eleger. Então, essas 4 vitórias inéditas, né, 4 marcos inéditos vitoriosos, eles foram conquistados no mesmo ano, simultaneamente. Então, pessoal, é super crível de que quando você aplicar esse conhecimento, você vai conseguir gerar muito mais resultado lá do outro lado. Então, pessoal, qual que é o jeito errado, né, da gente fazer isso? A gente acha muitas vezes que a engenharia de emoções está relacionada a fazer perguntas com formulários e vai utilizar esse tipo de respostas, né, para poder embasar sua tomada de decisão. Só que o problema é que a gente já sabe desde 2002 que esses formulários e pesquisas de autorrelato chegam a ter 70% de margem de erro. Isso mesmo, 70%. Fora isso, eu fiz uma review dos últimos 30 anos em segmentos que pouco utilizariam fatores cognitivos como análise de EEG e análises desse tipo comportamentais, como, por exemplo, o setor de aviação, o setor offshore e o setor atômico. O que aconteceu foi que, fazendo uma revisão dos últimos 30 anos de artigos e publicações nessas áreas, a gente percebeu que as áreas que sofrem o maior número de acidentes e de riscos são as áreas que não utilizam ferramentas cognitivas e comportamentais para poder entender ali, né, os seus trabalhadores, os seus consumidores. No caso do offshore, mais os trabalhadores, né? Então, olha que interessante que eu estou falando para vocês. Não só resultados financeiros, como resultados ligados à mortalidade de funcionários podem ser vistos quando a gente passa a aplicar as ferramentas cognitivas ao invés das ferramentas tradicionais, como os formulários, né, e pesquisas de autorrelato. Então, pessoal, se esse é o jeito errado, Alexandre, qual que é o jeito certo? Se eu não preciso de EEG, se eu não preciso de um monte de coisas, como eu vou utilizar da maneira correta isso? Bom, a primeira forma simples de se fazer é a seguinte: pega lá sua loja ou seu site e desenha a jornada do teu cliente ali, entendendo quais os pontos normalmente que ele vai primeiro, depois em segundo lugar, em terceiro, sabendo que isso vai variar de persona para persona, certo? Depois disso, você vai simplesmente observá-los. Se você vai usar na sua loja, observe com a sua própria câmera, ou então filme ali de uma maneira indireta e vá fazendo as suas anotações no caderninho. Bom, nesses micro momentos que o meu cliente para tomar a decisão, quais eram as emoções que eles estavam passando? Se essas emoções eram positivas, eram negativas, você vai colocando elas no seu caderninho e vai entendendo que em determinados momentos as emoções A ou B elas surgem. Em outros determinados momentos, as emoções C e D surgem. Então o que é importante a gente entender? No final da jornada desse consumidor, ele comprou ou não comprou? Se ele comprou, o desfecho foi positivo. Se ele não comprou, o desfecho foi negativo. Então, dentro desses dois grupos, dá uma olhada e veja os padrões. Reconheça os padrões emocionais em cada um desses micromomentos. Certamente, você vai ver muitos insights acontecendo ali na sua frente, ou seja, só de analisar os padrões, você já vai ver que tipo de estímulos aproximam e que tipo de estímulos afastam o seu comprador da conversão final. E aí, conseguindo fazer essa primeira análise e redesenhando esses estímulos, você já vai conseguir ter os seus primeiros resultados muito rápido. Em 2, 3 dias você consegue executar todo esse processo que eu te falei. Então, muito obrigado pela sua atenção. Seja bem-vindo à nossa série Marketing Baseado em Evidências e te vejo no episódio 2. Até já!